Atacante Pablo do Atlético Paranaense está chegando no esporte, meus amigos. Vamos conversar aí sobre Pablo, quem é esse atacante, os números do atleta e também a gente vai conversar um pouco, meus amigos, sobre Gustavo Coutinho. Como é que vai ficar essa situação de Gustavo Coutinho, paciência? A gente vai conversar um pouco sobre essa chegada de Pablo, que é muito importante, que muita gente não esperava, que ele iria chegar logo agora de cara, que o Sport já tinha dito que não iria contratar nenhum atacante, e sim volante, beleza? E também não esquecendo, meus amigos, o volantaço de 16 anos, Zé Lucas aí, tá comendo a bola no Pernambucano, meus amigos. A gente vai conversar um pouco sobre ele também, como é que vai ficar esse imbróglio todo, beleza? Mas bora aí pro vídeo. Meus amigos, vamos embora aí começar falando aí de Zé Lucas, meus amigos. A joia da base do Sport aí que tá todo mundo endoidando o cabeção. Meus amigos, que bola é essa, gente? Se ele joga muita bola no volante que arma, desarma, conhecido como volante cadeira de praia, arma e desarma. Mas o cara joga muita bola, meus amigos. 16 anos e a gente não pode esquecer que acabou de subir pro profissional. Ele e Marcelo Ajuaí, que já era um pouco mais antigo, que já era para estar no profissional faz tempo, o outro zagueiro, subiram aí, foram os dois que se destacaram aí no jogo do Sport contra o Central, meus amigos. Então o jogador aí jogou muita bola. A dúvida era saber se ele ia se comportar muito bem aí no esquema tático de Pepa e ele foi essencial no meio-campo do Sport. Jogou muita bola, brigou por bola, roubou bola, deu drible, o boy joga muita bola. Mas o que acontece, meus amigos? Muita gente já vem dizendo, Jackson, ele é o mesmo naipe de Pedro Lima. Pedro Lima é que foi vendido, como é que foi? Será que o Sport vai conseguir mais dinheiro nele? Quem é melhor, Pedro Lima ou, no caso aí, Zé Lucas? Meus amigos, bora lá para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Zé Lucas não tem nada a ver com Pedro Lima. Como a gente sabe, Pedro Lima era lateral direito, beleza? E Zé Lucas, ele é volante. Falando de mercado, vamos falar aí dos valores que Pedro Lima foi vendido. Pedro Lima foi vendido aí por 61 milhões de reais. Foi 10 milhões de euros no ano passado, beleza? Ele vê um jogador aí, mesmo estilo, quando chegou no profissional aí, não mesmo estilo de jogo, mas saiu da base, foi profissional e chegou se destacando. Zé Lucas a mesma coisa. Mas em questão dos valores aí, de Pedro Lima foi 61 milhões de reais que foi vendido. Esse valor não veio todo para o Sport, beleza? Como a gente sabe, esse valor aí foi apenas 41 milhões de reais, 41/42, dependendo da cotação da época. 42 milhões de reais no cofre do Sport. O Sport recebeu uma parte e depois recebeu outra, beleza? Mas, meus amigos, Pedro Lima, ele era lateral direito. Ele é lateral direito, no caso, que ele foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra. Ele é totalmente diferente de Zé Lucas. A posição de Pedro Lima não é tão valorizada feita de Zé Lucas. A realidade é essa. Não sei quanto é que o Sport colocou na prateleira a questão de Zé Lucas, a questão também que o Sport pode ter colocado de valores no contrato de multa rescisória. Mas, meus amigos, a gente sabe que a probabilidade, certo? A probabilidade é que Zé Lucas seja vendido bem mais caro do que Pedro Lima. Ele se mostra mais seguro. São apenas 4 jogos, a gente sabe. Mas a gente também já tinha uma noção ali nos primeiros 4 jogos aí de Pedro Lima, que era raçudo. O mesmo estilo aí de Zé Lucas, beleza? Mas só que Zé Lucas é volante. Volante é bem mais caro, meus amigos. A gente não sabe o contrato. E também o Sport não tinha 100% dos direitos de Pedro Lima. O Sport tinha apenas 70%, por isso que ficou com esses 42 milhões, entre 41 e 42. Já no caso de Zé Lucas, o que vem informando aí, o que o pessoal vem informando é que o Sport tem 80% do atleta, beleza? O Sport detém 80%, já está tentando até uma renovação de contrato para estender um pouco mais do que já tem, aumentar o salário do atleta, porque, meus amigos, o Brasil e o mundo já ficou de olho em Zé Lucas. O jovem aí de 16 anos tem uma característica muito positiva no volante. Ele tem personalidade, meus amigos. Hoje em dia isso conta muito. Força física, brigador. Então, meus amigos, falando aí de Zé Lucas, comparação entre ele e Pedro Lima, se for falar de valores,
ele vai valer bem mais do que Pedro Lima. Pode ter total certeza. Isso aí é na faixa de 80 milhões para cima. Mas a gente não sabe se o Sport vai vender por isso, se vai vender por menos, qual o clube que vai estar interessado no jogador. Isso aí vai depender muito da negociação, depende principalmente do empresário do atleta. O empresário tem que ter calma em negociação, porque tem empresário que quer só puxar a sardinha para ele. Ah, é bom para mim e para o meu jogador, o clube que se exploda. A gente tem que ver isso também, como é que tem o relacionamento do esporte com o empresário do jogador. Com o empresário de Pedro Lima, o empresário é super tranquilo, veio a proposta na época do Chelsea, ele não foi, mas ficou super tranquilo em relação a isso, beleza? Então o Sport conseguiu fazer uma boa negociação. Todo mundo dizia que ele ia para o Chelsea e ele apareceu no Wolverhampton porque pagou mais, meus amigos. A realidade é essa. Então, já que o Sport já tem essa bagagem de Pedro Lima, já sabe como é que funciona a negociação, tudo indica aí que Zé Lucas, o volantaço, meus amigos, joga bola. Não, Jackson tá babando aí, tá, mas não é, mas joga a bola, a gente conhece de longe. Tem personalidade, o atleta, a gente já sabe que o atleta é bom. Então aí, meus amigos, eu acredito que não fica até o final do ano no esporte. A torcida do esporte aproveite o máximo para ver Zé Lucas jogando. Aproveite o máximo. E espero também que Pepa não fique valorizando o jogador, botando ele no banco. Ele tem que jogar. É titular. Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, Zé Lucas tem que ser titular. Tem que dar bagagem ao atleta para o mundo ver que ele é jogador bom para valorizar mais. Que foi o que aconteceu aí com Pedro Lima. Pedro Lima tinha um defeito ali na zaga, mas ali na época era Mariano Souza, investiu no jogador e o jogador era titular ali, mesmo com essas falhas, e foi vendido. O Sport conseguiu muita grana, beleza? Mas, meus amigos, é isso. Futebol os dois têm, Pedro Lima e Zé Lucas, mas em questão de valores, pela posição, pelo que o mercado valoriza, Zé Lucas vai ser vendido por bem mais grana. Cravo aí o que eu tô falando, depois vai me cobrar aqui. Mas bora lá, meus amigos, falar aí agora sobre Pablo, isso mesmo, o atacante Pablo aí, do Atlético Paranaense, tem 32 anos, tá chegando, a gente vai trazer os números do atleta aqui, a passagem por onde ele passou, por onde ele não passou. Ele é um atleta, meus amigos, que a torcida do esporte, uma boa parte, não tá gostando. Eu acredito aí que tá 55, 45. Por quê, meus amigos? O atleta está em baixa, exatamente. O atleta está em baixa, caiu agora, no caso em 2024, com o Atlético Paranaense para a segunda divisão, mas na minha opinião é um atleta que pode agregar. Se você lembrar um pouco, ele está chegando bem parecido, tirando a cachaça, com o André Balada. André Balada estava em baixa também no mercado, quase ninguém queria, e ele chegou para o esporte e fez o que fez. E lembrando que na época aí, 2015, ele não seria o titular. O Sport contratou Hernani Brocador na época, não sei se vocês vão lembrar, Hernani Brocador que era o titular do Sport. Mas André Balada chegou e roubou a cena, meus amigos. Jogou muita bola e fez aí a torcida do Sport gostar dele até hoje. E ele também se identificou muito com a torcida. No caso de Pablo é algo parecido. Ele iria ficar no Atlético Paranaense. Só que a redução que foi muito alta do Atlético Paranaense em relação de pagar salário para o atleta, ele não quis ficar porque ia cair muito. O Sport vai pagar um pouco mais aí de 280 mil reais, entre 250 e 280, beleza? Depois a gente traz para divulgar o número certo. Mas está nessa faixa aí. O Atlético Paranaense queria pagar 200 ao atleta porque ia jogar uma segunda divisão. A gente sabe que a receita cai, o time está complicadíssimo lá. E ele está chegando no esporte, meus amigos. Está chegando. Na verdade, chegou na noite desse domingo. Isso mesmo, na noite do domingo. O atleta já chegou. Hoje, segunda-feira, ele vai estar aí fazendo os seus testes físicos no esporte para poder, dando tudo ok, assinar já com o esporte por 2 anos. Isso mesmo. A atleta de 32 anos vai ficar até 34 anos no esporte. O esporte já foi um pouco mais safo do que na época de André Balada, que fez um contrato só de 1 ano ali e acabou ele tendo que sair direto para o Corinthians na época. Mas no caso, meus amigos, Jackson, esse cara é bom, Jackson. O que é que tu acha? Ele é o Gustavo Coutinho. Mas bora lá, meus amigos. É aí entra a bronca de Gustavo Coutinho. A bronca é o seguinte: Gustavo Coutinho, muita gente está dizendo, eu não acredito que Pepa tá botando Gustavo Coutinho de titular e ainda foi capitão do time.
Qual o ponto, meus amigos? Entre Gustavo e Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho é atleta do esporte. O esporte pagou 7 milhões de reais ao Fortaleza. Por Gustavo Coutinho, ele vai jogar de titular. O esporte precisa valorizar o jogador para depois vender ele. A ideia é simples. Gustavo Coutinho não faz parte dos planos do esporte, mas só que ele é um ativo do esporte. O esporte gastou dinheiro com ele, investiu nele. Então ele vai jogar de titular. E ele hoje só é titular porque Paciência, Gonçalo Paciência, ainda não está bem fisicamente, beleza? Se você olhar, Paciência só está entrando no final do segundo tempo. No jogo agora contra o Central, ele só entrou em 38 minutos do segundo tempo. Então, normalmente aí, quando o jogador está entrando nessa fase aí do jogo, em 40, joga 10 minutos, 15 minutos, é porque a forma física do jogador ainda não está boa, o preparo físico dele. Então, meus amigos, no caso aí de Gustavo Coutinho, é carta fora do baralho. Pode ter certeza. Não, Jackson, Pepa gosta dele, mas, meus amigos, ele tá ali porque ele é um ativo. O esporte precisa mostrar ele para alguém chegar e comprar. Ou no mínimo um empréstimo aí pagando muito bem, porque vai dizer que ele era titular do esporte, que tá na Série A. Mas, enfim. Mas bora lá, meus amigos, para a gente não alongar muito aqui, a gente vai ver aí os números de Pablo, beleza? E a gente volta a falar também sobre esse comparativo aí de Pablo com Gustavo Coutinho, beleza? Mas bora lá. Vamos lá, meus amigos. No caso aí de Pablo. Pablo aí, ele começou no Atlético Paranaense. Ele era joia da base do Atlético Paranaense, beleza? É da base do Atlético. Ele começou em 2011, ficou no Atlético um bom tempo. Depois foi vendido para o Figueirense. Você vai ver que fica muito nessa casadinha entre o Atlético e o Figueirense. Ele volta aí depois para o Atlético de novo e o Atlético empresta ele para o Real Madrid Castilha, que é o Real Madrid B. Beleza que o Real Madrid às vezes contrata esses jogadores, já joga no time B. Se der certo, ok. Mas ele foi por empréstimo para ver se iria dar certo no B. Não deu, meus amigos. Fez apenas 4 jogos lá e foi vendido para o Figueirense mais uma vez. O Figueirense emprestou ele depois para o Osaka, beleza, do Japão. Deixou ele empréstimo e quando ele voltou, o Atlético Paranaense já comprou ele novamente. Então ele passou um bom tempo no Atlético em 2018, que foi a melhor temporada de Pablo, beleza? Ele fez 51 jogos, 18 gols e 6 assistências. E lembrando, ele estava jogando a Série A, beleza? Que a gente vai fazer esse comparativo aí com o Gustavo Coutinho. Então ele estava jogando aí a Série A, beleza? E com isso, após esse tempo aí, ele jogando essa temporada muito boa de Pablo, o São Paulo comprou ele. Ele passou um tempo no São Paulo, 19 até 2021, e depois foi vendido novamente para o Atlético Paranaense. Voltou para criar aí. E no ano passado, que é o que interessa, como a gente está vendo aí, Pablo fez 53 jogos, 11 gols e deu 2 assistências. Jackson, esse número é bom ou é ruim? É baixo. É baixo, mas se comparar a Gustavo Coutinho, se a gente chegar a comparar Gustavo Coutinho no ano passado, Gustavo Coutinho, meus amigos, ele fez 59 jogos, 17 gols e 5 assistências. Beleza? Como vocês estão vendo aí, esses números aí de Gustavo Coutinho. Mas bora lá, meus amigos. Gustavo Coutinho estava jogando uma Série B. Isso mesmo, Gustavo Coutinho estava jogando uma Série B. Ficou muito abaixo. Gustavo Coutinho, ele tem um padrão que, se você lembrar, no ano retrasado, 2023, ele jogou no Atlético Goianiense, emprestado pelo Fortaleza. O primeiro semestre foi horrível dele. Primeiro semestre de Gustavo Coutinho, muito ruim. Depois, no segundo semestre, ele deu uma alavancada aí. Foi o homem que jogou ali, que fez o Atlético Goianiense subir para a Série A. Porém, no esporte, ele fez o inverso. Um primeiro semestre muito bom e não chegou nem a ser artilheiro aí do Campeonato Pernambucano de 2024. Quem foi Giva, do Retrô. E passou um bom tempo no esporte aí. Gustavo Coutinho ali naquele primeiro semestre, todo mundo dizia, Gustavo Coutinho vai ser artilheiro. Gustavo Coutinho da Série B, ele vai tirar a maior onda. Mas depois, meus amigos, segundo semestre caiu de produtividade e até agora Gustavo Coutinho não se encontrou no esporte. Eu acredito que Pablo, se tiver as oportunidades que Gustavo Coutinho teve no ano passado, bater pênalti, perdeu pênalti, decisivo contra o Goiás, enfim, várias outras coisas que Gustavo Coutinho estava muito abaixo, quem vai disputar aí no esporte vai ser Pablo e Paciência. Os dois vão disputar a titularidade. Gustavo Coutinho está sendo capitão, está sendo capitão. Mas, meus amigos, era um time reserva do reserva.
ali. Não tinha 2 a 3 jogadores titulares. E a gente sabe que o Sport está querendo vender Gustavo Coutinho. A mesma coisa de Castan. Não, Castan sai. Pepa falou a mesma coisa. É muito importante. Agora Castan está no Criciúma. Então a mesma coisa do Gustavo Coutinho. Ele é um ativo do Sport. O Sport está querendo vender o jogador. E vamos ver aí se ele vai ser vendido ou não. Falando de Série A, comparando ele com Pablo, que está chegando hoje. Vou falar nem de Paciência, que jogou a Europa, é outro nível. Mas falando de Pablo e Gustavo Coutinho, Pablo está muito na frente de Gustavo Coutinho em referência à Série A. Gustavo Coutinho não jogou a Série A, beleza? Mas Pablo aí já jogou a Série A, vem de anos jogando a Série A, ele conhece e foi campeão de vários títulos importantes. Beleza, meus amigos? Mas é basicamente isso. Na minha opinião, Gustavo Coutinho não fica no Sport e Pablo, que está chegando agora no Sport, vai disputar com paciência a titularidade, beleza? Se tu gostou do vídeo, se inscreve aí, deixa teu like e tamo junto.